Pronto. Voltamos a gravar então. Compartilhar. Então nós temos aqui a história do movimento psicanalítico, 1914, um texto que Freud escreve, e ele escreve esse texto num período de autoafirmação. Por que autoafirmação? Ele está num processo de rompimento com Jung. Então, Jung, Adler, tem um grupo de pessoas, de teóricos que estavam com ele naquele primeiro momento, e esse grupo de pessoas começam a atacá-lo. Não necessariamente a pessoa dele, mas a teoria dele. Então, por que ele é precioso para esse início de formação? É porque se a pergunta é assim, o que é psicanálise? É nesse texto que Freud define o que é psicanálise. Então, ele já tem toda uma estrutura montada, ele já avançou na teoria dele, ele já escapou de várias outras teorias, e nesse texto ele começa a dissecar isso. Olha só, na próxima tela vocês vão ver aqui uma frasezinha que ele coloca no texto, onde denuncia bem o sofrimento que ele acusa estar sentindo por conta das intempéries, né, que a psicanálise acabou sofrendo. As ondas, essa flutuati nec mergitator, né, que está ali na bandeira de Paris, ele resolve trazer esse brasão e ele diz assim: as ondas o abalam, mas não afundam. Né? Flutuati nec mergitor. Então, mergitor, né, na verdade. Então, a psicanálise para Freud é isso, né? Foi abalada, foi chacoalhada, enfrentaram, mas ela não afundou, porque até trazendo algo que foi de uma conversa dele com a esposa dele, né? Quando ele diz que ele está trazendo a lepra ele estava levando a lepra para a Europa, que ele trazia a peste ali para aquele grupo, a esposa dele fala assim: mas o que você está descobrindo é mentira? Ele disse: não, é verdade. Você fala assim, então você tem que seguir em diante. Né? Quer dizer, apesar das verdades que a psicanálise trazia naquele momento, elas eram agressivas, elas eram contundentes, elas demoliam a arrogância do ser humano em achar-se coerente, racional. A questão é que essa era a verdade. Então, Freud começa esse texto com esse brasão, apresentando esse brasão de Paris, e aí ele já começa com uma outra frase determinando bem o que é psicanálise. Então ele alega para si a autoria da psicanálise. É bem importante a gente frisar isso, porque eu canso de ver pessoas, principalmente que estão iniciando o estudo da psicanálise, tentarem trazer, vincular outras teorias para a psicanálise como se fosse possível acontecer isso. Teorias que destoam da psicanálise. E quando se é trazido a questão, olha, mas isso não é psicanálise, ou Freud não concordava com isso, algumas falas que são ditas são mais ou menos assim: mas Freud é muito arrogante, mas que ele está ultrapassado. Então, nesse texto, Freud deixa muito claro por que a psicanálise tem que seguir alguns critérios dele. Quer dizer, por arrogância ou não, mas vamos ver a razão dele. Ele diz assim: a psicanálise, isso Freud dizendo, está na página 18 do livro, que eu vou mandar depois para vocês esse texto. A psicanálise é minha criação. Acho justo continuar afirmando que ainda hoje ninguém pode saber melhor do que eu o que é psicanálise, em que ela difere de outras formas de investigação da vida mental e que deve precisamente ser denominado de psicanálise e o seria melhor chamar de outro nome qualquer. Quer dizer assim, se você não vai concordar com o que eu estou dizendo que é psicanálise, joia, dá outro nome. Mas se você quer usar o nome da ciência que eu estou dando o nome, é assim que ela funciona. Então, assim, essa postura aparentemente arrogante, e não deixa de carregar um pouco de arrogância, é uma autoafirmação, porque a psicanálise está sendo agredida na sua teoria por pessoas a partir de dentro dela. Então, Freud estava suportando muito embates fora para afirmar suas posições. E agora começa a acontecer um processo de implosão. Por que implosão? Porque começam a surgir pessoas que também têm teoria. Jung, Adler, o Reich, são pessoas que vão trazendo, agregando e trazendo passos novos, mas passos que destoavam daquilo que Freud apregoava como sendo a psicanálise em si. Não como a única ciência do
do inconsciente, mas como uma ciência do inconsciente. Quando começa essa afirmação. A partir disso aqui, eu queria pular com vocês um gancho de perguntar: o que de fato é a psicanálise? Nós vivemos num país que faz uma bagunça muito grande com o que a gente chama de psicafins. O que é psicafins? Psicafins são ciências que têm o nome de psi no começo. Então temos a psicologia, temos a psiquiatria, temos a psicanálise, temos a psicoterapia, a psicopedagogia. Então tudo que começa com psi acaba tendo uma certa confusão. No futuro, no decorrer do curso, bem lá no final, nós vamos ter um módulo que chama-se História da Psicanálise. O pessoal de quarta-feira deve começar logo no segundo semestre, começa a estudar sobre isso. Em História da Psicanálise, a gente vai entender por que no Brasil começou a haver uma rivalidade de psicanalistas e médicos por um tempo, e depois psicanalistas e psicólogos por outro tempo. E a gente vai perceber que isso tudo, esse mal entendido, só existe entre psicanalistas que não conhecem sua posição e entre psicólogos que também não conhecem sua posição. A psicologia é extremamente valorizada, extremamente importante para a sociedade, mas ela tem que entender o seu campo, que é acadêmico, que é científico, que existe todo esse viés de um link que a psicanálise não possui e nem pretende possuir. Daí existe essa outra questão. Não são poucas as pessoas que imaginam, principalmente os que estão iniciando o estudo da psicanálise, que imaginam que seria bom para a psicanálise se ela tivesse um conselho. E, pasmem, quem não quer um conselho são os psicanalistas, e principalmente os mais maduros, os mais velhos de psicanálise. Aqueles que percebem que a existência de um conselho traz a a falsa impressão de segurança. O conselho de psicologia, ou o conselho de qualquer outra entidade, ele, por um lado, lhe traz a segurança de pertencimento, mas, por outro lado, ele tem o tolimento, ele tem os impedimentos, ele coloca regramentos rígidos. E a psicanálise não tem regramentos rígidos. Ela tem um corpo básico, uma estrutura básica, e ela é fomentada, ela é impulsionada, ela sofre um empuxo de agregar conhecimento. E eu agrego conhecimento da psicanálise por meio da minha própria clínica. Quer dizer, no momento em que eu estou sendo atendido ou estou atendendo alguém, eu vou estudando psicanálise e agregando isso. Eu estava num outro grupo, eu acho que foi na turma 2020, mas num grupo onde alguém perguntou sobre a estrutura obsessiva. Aí um colega colocou a questão de encontrar obsessivos com sintomas de fibromialgia. A pergunta estava sendo feita mais ou menos no sentido de que os histéricos é que sintomatizam no corpo. E aí esse colega disse assim: olha, mas eu vejo obsessivos trazendo para o corpo. E aí eu perguntei até assim: mas como é que você está dando o título de que é obsessivo? Quais critérios? Então, assim, essa discussão, ela não passa por uma discussão radical, onde um tem razão, o outro não tem razão. Talvez os dois tenham razão. Talvez os dois estejam vendo por ângulos diferentes. Então, o gostoso da psicanálise é exatamente isso, é de uma discussão onde, desde que eu entenda os limites do que se chama psicanálise, que é o que a gente vai ver hoje, eu tenho essa construção de conhecimento, onde eu não preciso concordar com o outro. Eu só preciso ter os limites daquilo que eu chamo de psicanálise. E a pergunta que eu faço: por que eu, psicanalista, preciso ter os limites da psicanálise? Por um motivo muito simples. Se eu ultrapassar esses limites, a teoria que eu estou lidando não é mais psicanálise, vai ser outra coisa. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnose. Eu utilizo a hipnose como ferramenta no consultório. Fiz o curso de hipnose, tenho certificado disso, estudo sobre isso, gosto disso, mas eu tenho que entender que o local da hipnose não é dentro da psicanálise, exceto como uma ferramenta em algumas circunstâncias. Quer dizer, entre eu julgar, encaminhar o meu paciente para um médico, para que ele seja medicado com fármacos, e trabalhar com ele uma sugestão, eu opto pela sugestão naquele momento. Mas se eu disser que a psicanálise se constrói hoje com hipnose, eu estourei os limites da psicanálise. A gente vai ver também isso daqui a pouquinho. Então, assim, isso não significa uma arrogância de se dizer só a psicanálise é terapia.
mas significa dizer que se eu tiver percepções diferentes das previstas e vistas na psicanálise, eu terei outra modalidade de psicoterapia ou de terapia. Por exemplo, se eu trabalho com técnicas que não são ligadas à fala, eu vou ter terapia, mas eu não vou ter psicanálise. Se eu trabalho com sugestões daqui para o futuro e invalido todo o passado, eu vou ter terapia, mas eu não vou ter psicanálise. Com base em que, Orlando, você fala isso? Com base em Freud. Olha só, vamos avançar um pouquinho mais no texto dele. Olha como é que ele vai colocar aqui. Ele diz assim, vou ler aqui um pouquinho, a tela foi demais. Ele vai dizer assim, por que ele escreve esse artigo? Né? Ele vai dizer, outra tela, meu mouse deu uma travada. Por que ele escreve esse artigo? Olha, depois eu volto para a tela anterior. Ele diz assim, apesar das divergências que afastaram Adler, Adler era um colega de Freud, né? Que fundou uma escola da psicologia, né? Que é a psicologia que trabalha muito essa questão da subjetividade, né? A psicologia do ego, do eu. Apesar das divergências que afastam Adler e Jung funda uma outra escola, que a gente chama psicologia analítica. Então, apesar desses dois personagens fortes, extremamente inteligentes, uma teoria muito interessante mesmo, nós vamos estudar profundamente, mais profundo, não profundamente, mais profundo Adler e Jung no futuro, né? A gente vai ver um pouco dessa teoria. Ambos persistiam em descrever suas teorias como psicanálise. Freud está dizendo assim, esses meus colegas saíram da psicanálise, mas estão levando o nome de psicanálise. Então, a finalidade desse artigo foi estabelecer claramente os postulados e as hipóteses fundamentais da psicanálise, demonstrar que a teoria do Adler e de Jung eram totalmente incompatíveis com eles. Então, Freud está dizendo assim, essas pessoas, que são inteligentes ou não, né, que têm suas teorias boas ou não, você pode julgá-las, mas não pode julgá-las com o crivo da psicanálise. Eles não podem dizer que são psicanalistas. E inferir que só levaria à confusão conjuntos de pontos de vista contraditórios receberem todos a mesma designação. Então, Freud está deixando muito claro assim, existem teorias da psicologia que não são psicanálise. Voltei a tela um pouquinho. E antes ele estava dizendo assim, olha, no comecinho, a psicanálise, aquilo que hoje se chama psicanálise, não era chamado de psicanálise. A psicanálise tem uma história, uma construção. Ela se constrói a partir do atendimento a pacientes histéricos. E nessa construção, ela primeiro vai com uma pessoa chamada Breuer. Breuer é um colega do Freud, exatamente aquele que ampara Freud no momento que o Maynard expulsa ele do hospital, em que ele é ostracizado, desprezado pela comunidade médica. Ele não pode continuar com os experimentos dele. Quais experimentos? Experimentos que ele tinha aprendido, trazido teoricamente, a partir de Charcot e das próprias leituras dele com hipnoterapia. Então, Freud, num hospital psiquiátrico, Freud não é psiquiatra, isso é importante a gente frisar também. Freud é um neurologista, e esse médico que não trabalha com a psiquiatria, mas trabalha com pessoas que estão adoecidos na sua sanidade, e em hospital psiquiátrico. Então, esse Freud agora começa a utilizar métodos, entre aspas, inovadores, mas métodos inovadores que são usados na França. Então, Freud importa, traz esse tipo de pensamento para a Áustria, só que os austríacos, os alemães, eles não têm uma boa visão daquilo que aparentemente seria a hipnose. Então, Freud aprende de Charcot essa busca da histeria no corpo, só que Freud teoriza que seria um outro corpo, não um corpo físico. Então, quando ele encontra com Breuer, Breuer já tem alguns experimentos. Olha, Breuer é um outro médico que atende em casa, então ele tem aquele médico de casa, médico de família. E quando Freud sai do hospital, Breuer fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está para se casar mesmo, você precisa fazer sua vida, não pode passar fome, não pode alçar voo sozinho, vai ser meu assistente. Eu vou te passar um grupo de pacientes que eu estou sem tempo de atender. E Breuer compartilha com Freud um caso que ele atendeu, onde a pessoa
hipnotizada, resgatava as histórias dela e o sintoma cessava. Olha, para Breuer, né, essa teoria do Breuer, ele chama isso de método catártico, ligado à catarse. Catarse é um processo de lançar para fora, é um processo de desvelo, de revelar-se, é um processo de trazer para fora os sentimentos. Isso é uma catarse, permitir que os sentimentos saiam. Então, Breuer diz assim que os sintomas de pacientes histéricos baseiam-se em cenas esquecidas do seu passado. Por que é importante frisar isso? É porque hoje em dia a gente tem uma onda de terapeutas, de psicanalistas que acabam se formando e não compreendendo muito a psicanálise, imaginando que a psicanálise só é constituída disso, de fazer com que o paciente se lembre de cenas do passado. E, na verdade, isso não é psicanálise. Isso faz parte da psicanálise também. Mas isso é uma psicanálise muito antiga que era chamada de... Havia uma teoria que embasava isso, que é chamada por Freud de teoria do trauma. Então, nessa teoria, olha, os sintomas representavam um emprego anormal de doses de excitação fisiológica, quer dizer, o corpo estava num envolvimento muito grande, com memórias antigas, né? E que não foram descarregadas. Não foram descarregadas, então, por isso, elas se convertiam em algum sintoma no corpo. E aqui nós começamos a ter algumas origem de palavras psicanalíticas, como conversão. Então, a excitação fisiológica ocorrida em determinado ponto da história da pessoa não acontecia, e por não acontecer agora, isso voltava, e ao voltar, voltava de forma convertida no corpo. Então, elas eram descarregadas de forma paralela. E o processo de cura, a terapêutica dessa forma de pensar, essa protopsicanálise, era, primeiro, levar o paciente a um processo de hipnose e fazer o paciente lembrar e reproduzir essas experiências. Então, essa primeira clínica protopsicanalítica, então não estou chamando isso de psicanálise, é uma primeira clínica protopsicanalítica, onde a psicanálise está engatinhando, o terapeuta levava seu paciente a lembrar-se da cena anterior. Que cena? É simples. Tem um outro texto que eu escuto também com vocês, chama Recordar, Repetir e Elaborar. Né? Freud traça os passos de avanço no processo clínico. Mas, assim, nessa clínica, nessa forma de tratar as pessoas, o paciente partia-se do pressuposto de que algo aconteceu e basta eu recuar naquela história que, então, aquela cena seria reelaborada. Algumas pessoas acabam chamando hoje isso de ressignificar ou reentrar na cena anterior. Isso é teoria do trauma, que foi abandonada pela psicanálise. Por que não presta? Não, é porque, na verdade, ela não resolvia tudo. Ela resolvia um pedaço do problema. E Freud foi percebendo que ela fazia mais ou menos o que a medicina, com a sua psiquiatria, fazia também, onde também se resolvia um pedaço do problema. E o interesse dele era compreender no que se constituía toda a angústia humana. Nesse sentido, Freud, a partir desse texto, para aquela época, para aquele contexto, ele diz assim, existem 3 psicologias que são tratadas como se fossem todas psicanálises. E não é que não havia outras psicologias, já havia outras psicologias. Mas naquele contexto dele, diz assim, existe a psicanálise de Freud, existe a psicologia individual do Adler e existe a psicologia analítica do Jung. E ele diz, olha, cada um é cada um tem seu valor. O que você não pode é misturar isso. Certo? Avanço? Alguém quer interromper, perguntar alguma coisa? Bom, esse artigo que Freud escreveu em 1914, ele tem 3 sessões. Nós vamos falar hoje sobre a primeira sessão. A segunda e a terceira sessão a gente não vai avançar nela, mesmo porque a terceira sessão a gente vai utilizar esse texto no finalzinho do curso. Tá? A primeira sessão ela vai da página 6 até a página 19, não é tão longa, então dá para vocês depois lerem com tranquilidade. Ela abrange o período em que o próprio Freud vai dizer assim, que ele é a única pessoa interessada na psicanálise. Você chega um ponto da construção da teoria psicanalítica em que ninguém quer saber da psicanálise. A psicanálise é uma coisa feia, é uma coisa monstruosa, pecaminosa. Por quê? Porque fala de sexualidade, fala de amor de uma criança, fala de
de desejos, e isso não condiz com a boa moral. Era mais ou menos assim que isso era visto. Então, olha, ele diz assim, a psicanálise ela é minha. Durante 10 anos fui a única pessoa que se interessou por ela. E todo o desagrado que o novo fenômeno despertou em meus contemporâneos desabou sobre a minha cabeça de formas críticas. Então ele volta a defender a causa dele. Diz assim, olha, não tem que falar que a psicanálise é de outras pessoas, não. A psicanálise é minha. Aqui está uma fotozinha de 1909, onde vocês vão ver também o Adler, o Freud, o Jung, né? E as pessoas que estavam próximas a ele. Olha, em 1909, declarei então que não havia... deixa eu só subir aqui uma telinha minha. Que não havia sido eu quem criara a psicanálise. O mérito cabia a Joseph Breuer, cuja obra tinha sido realizada numa época em que eu era apenas o aluno preocupado em passar nos exames. Isso nos idos de 1880. Né? Freud nasceu em 1856, então nós temos aí para 1880, 20 e poucos anos. Então Freud bem novinho ainda, o jovem Freud. Depois que fiz aquelas conferências, entretanto, alguns amigos bem intencionados suscitaram em mim, uma dúvida. Opa, ela pulou. De uma maneira exagerada, não teria eu, naquela oportunidade, manifestado minha gratidão? Quer dizer, será que você não está dando mérito a outras pessoas só porque eles estão junto com você? Os colegas começaram a colocar para ele. E aí ele avança, então, aqui, né? A partir do método catártico, a partir do Breuer, é que ele vai construir a teoria dele, e não com o Breuer. Entenderam a diferença? A partir de, e não com, o método catártico de Breuer, como um estágio preliminar da psicanálise, e a psicanálise em si como tendo tido início quando deixei de usar a técnica hipnótica e introduzi as associações livres. Freud está pontuando aqui o que é psicanálise e quando ela começa. Está dizendo assim, a psicanálise não começou quando a gente hipnotizava. A psicanálise não começou, ela começou no momento em que eu abri mão da hipnose, no momento que eu comecei a conversar com os pacientes, deixei eles vagarem, né, livre associação. No momento que eu introduzi as associações livres, agora eu comecei a ter esse fenômeno psicanálise. Então, o fundamental dela, da teoria do Breuer, era que os sintomas dos pacientes histéricos baseiam-se em cenas do passado que lhe causavam grande dor, mas foram esquecidas. A teoria do trauma. Isso não é mais a teoria da psicanálise. A teoria da psicanálise, ela avança. Olha só, ele vai dizer assim, aí ele vai no texto dele começar a explicar as teorias que foram dando lastro para ele, vai explicar por que ele usou da hipnose, quem influenciou ele nesse período todo, e vai dizer assim, olha, ok, Breuer falava isso, mas não era só Breuer. Eu estava lendo outros, olha, sempre que Breuer, em sua contribuição teórica aos estudos sobre histeria, referia-se a esse processo de conversão, né, acrescentava meu nome entre parênteses como se coubesse a minha prioridade dessa primeira tentativa de avaliação teórica. Creio que, na realidade, essa distinção só se aplica ao termo e que a concepção nos ocorreu simultaneamente em conjunto. Freud está falando assim, esse método catártico da hipnose, apesar de terem dito que fui eu que inventei, não fui eu. Ele vai dizer, olha, tem outras pessoas que têm esse mérito. Por isso não é psicanálise isso. O tratamento pela sugestão, o tratamento pela hipnose, e leia-se hipnose hoje, a hipnoterapia, então, todas as escolas de hipnose que nós temos hoje em dia, todos os terapeutas que gostam da hipnose, têm o seu valor, sua relevância, mas não fazem psicanálise. Tá? O tratamento pela sugestão, pela hipnose, durante a hipnose profunda, que aprendi através das impressionantes demonstrações de Libot e Bernheim, pareciam então oferecer um substituto satisfatório para o malogrado tratamento elétrico, porque qual era a alternativa à hipnose? Eletrochoque. Banhos gelados, duchas geladas. Quer dizer, entre isso e a hipnose, fiquemos com a hipnose, é isso que ele está dizendo. Mas a prática de investigar pacientes em estado hipnótico, com a qual me familiarizou Breuer, prática que combinava um modo de agir automático com a satisfação da curiosidade científica, era, sem dúvida, incomparavelmente mais atraente do que as proibições monótonas e forçadas usadas no tratamento pela sugestão, proibições que criam um obstáculo a qualquer pesquisa.
Então ele começa a avançar e dizer assim, existe uma técnica mais tranquila, onde eu não preciso hipnotizar a pessoa, mas eu posso permitir que a pessoa fale. Aí ele traz aqui o Libot, né? Coloquei para vocês verem a foto dele, é Ambroise Auguste Libot, né? O sotaque francês, é, francês paulista. Em 16 de 1823, ele morava em Nancy, na França, então ele é herdeiro, de certa forma, de uma escola que tem os seus, como seus ancestrais, o Mesmer, né? Então nós temos Mesmer, depois dos Mesmer nós temos ali o Abade Faria, que era famoso e trabalhava com o que a gente chama de magnetismo animal, que era uma forma de hipnose, mas que tratava o hipnólogo como causador de toda a sugestão. Depositava no médico hipnólogo o valor. Hoje nós sabemos que, na verdade, não existe hipnose, existe auto-hipnose. Então ele vai dizer, olha, eu li Libot, a partir dele eu aprendi sobre hipnose, eu fiz um curso, minha especialização com o Charcot, então o Charcot, quem assistiu filmes que eu preciso que vocês assistam, quem não assistiu, é o Agostini, né? Charcot é o médico que cuida de Agostini, o filme Agostini trata de um dos momentos históricos da formação dessa discussão psicanalítica, né? Médico de Paris, que fundou uma escola antagonista, que acreditava em magnetismo animal e que a hipnose era uma neurose, um estado nervoso patológico. Então, dentro dessa proposta, começa a se perceber, na visão do Charcot, que a pessoa adoecida, na verdade, está hipnotizada. E nós precisamos arrumar uma forma de tirá-la desse transe. E a única forma que começa a se perceber naquele momento, com a teoria de Breuer, é levá-la de volta para aquela cena, a cena em que aconteceu todo esse episódio. O que os dois acabam destoando? É porque Freud, diferente de Charcot, entende que a patologia não está no corpo, mas ela está num outro corpo, que ele vai ter que teorizar depois, não o corpo físico, aquilo que ele vai chamar depois de mente. Tá? Então Charcot traz isso. Né? Aí temos, está errado o nome da projeção, mas na verdade é Bernheim, né? Essa foto é do Bernheim também. Bernheim replicou os experimentos de Charcot sem as abracadabras, quer dizer, tirou aquele misticismo que era dessa origem francesa, que remontava ao Mesmer, ao Dr. Mesmer, e agora ele traz toda essa roupagem agora mais alemã, e aí o magnetismo, e acabaram com as controvérsias. Entretanto, o interesse pelo hipnotismo declinou e houve pouco interesse no assunto até a Primeira Guerra Mundial. Há pouco tempo, nos foi dada uma sugestão que se propunha representar um dos mais recentes desenvolvimentos da psicanálise, no sentido de que o conflito, do momento e o fator desencadeante da doença devem ser trazidos para o primeiro plano na análise. Então, essa é a protopsicanálise que eu falei para vocês. Ora, isso era exatamente o que Breuer e eu fazíamos quando começamos a trabalhar com esse método catártico. Como é que Freud fazia essa psicanálise primitiva? Conduzíamos a atenção do paciente diretamente para a cena traumática. Então, se a pessoa não está dirigindo mais, e ela não consegue, ela tem pânico, crises quando ela entra no carro para dirigir, o que o terapeuta fazia? Conduzia ela para aquela cena. Olha, então vamos lembrar quando é que aconteceu o acidente. Quando é que você passou a não querer dirigir? Ah, foi no dia tal. Então vamos nos lembrar desse dia. O que você estava fazendo? Então, olha, conduzia para a cena traumática na qual os sintomas surgiram. E nos esforçávamos por descobrir o conflito mental envolvido naquela cena e por liberar a emoção nela reprimida. Vocês estão percebendo? Isso Freud não está falando de 1914. Isso Freud está falando de 1880. Está falando do 1890, antes dele teorizar coisas mais profundas sobre a hipnose. E vocês perceberam a atualidade de como nós vemos e confundimos muitas vezes a psicanálise com esse padrão de relembrar a cena traumática? Ao longo desse trabalho, descobrimos o processo mental característico das neuroses, que chamarei depois de regressão. Então, Freud começa a dar alguns nomes que depois serão bem definidos. Né? Então, ele está trazendo aqui o conceito de uma neurose, que agora ele já não vai chamar só de neurose, vai chamar de regressão. As associações do paciente retrocediam
a partir da cena que tentávamos elucidar até as experiências mais antigas, e compeliam a análise que tensionava corrigir o presente a ocupar-se do passado. Então, o que era essa terapia inicial? Revisitar o passado. Era só isso. Então, o processo analítico era de irmos ao passado, visualizarmos esse passado e corrigirmos algumas coisas desse passado. Por que é importante vocês compreenderem isso? Para que nós não tenhamos a mesma possibilidade dos erros que nós visualizamos hoje em dia em muitos terapeutas, né? De achar que hipnose que psicanálise é visitar o passado do paciente, que o analista é um arqueólogo. Isso foi ultrapassado. A psicanálise não é isso. Mas durante muito tempo, o analista era visto como um arqueólogo, alguém que ajuda a pessoa a visitar seu passado. Então, eu quero frisar bem que aqui nós estamos diante de uma teoria que é chamada teoria do trauma, porque nós vamos ter um avanço, vamos caminhar a teoria do trauma, passarmos para a teoria da sedução, para depois chegarmos àquilo que é chamado de teoria da fantasia. Então, aí, na partir da teoria da fantasia, da representação, é que nós teremos a introdução de fato da psicanálise. Essa regressão nos foi conduzindo cada vez mais para trás. Então, diz assim, o levar o paciente para trás nos levou a levar cada vez mais para trás. E isso é tão complexo, porque o que nós vemos hoje? Pessoas que, ao fazer esse caminho, acabam tentando levar seus pacientes a vidas anteriores. Olha, eu já escutei psicanalista falando da possibilidade de estudar vidas, outras encarnações, outras vidas. Isso não é psicanálise. Isso pode ser outra coisa. Isso pode ser hipnoterapia, pode ser até religião. Mas não é psicanálise. E assim, é importante pontuar que se eu em algum momento utilizar da regressão, eu tenho que ter um objetivo, não de elaborar a vida, mas talvez de trazer o paciente para um conforto necessário, porque a dor é insuportável naquele momento. Então, quando eu tenho caminhos de sugestão, eu tenho caminhos de alívio momentâneo. O paciente não está suportando aquilo, pode se matar, pode abandonar a terapia, eu vou ter que encaminhá-lo para um psiquiatra, então talvez eu possa utilizar essas técnicas. A princípio, parecia nos levar regularmente até a puberdade. Eu hipnotizava a pessoa voltava para a infância, para a adolescência. Em seguida, fracassos e pontos que continuavam inexplicáveis levaram o trabalho analítico ainda mais para trás, até os anos da infância, que até então permaneciam inacessíveis a qualquer espécie de exploração. Dando uma pausa aqui, quem já fez alguns módulos posteriores comigo já ouviu falar de imagens encobridoras. Então, o que Freud vai perceber? Ele vai perceber que muitas das nossas memórias infantis não são reais. São memórias que nós montamos com base em nossa fantasia, mas isso ele só vai descobrir depois que ele trabalhar a questão da fantasia. Então, assim, como confiar numa memória que não é verdadeira? E como não machucar o paciente dizendo que aquilo que ele relata como verdade, na verdade, não é verdade? E aí vem outra discussão, que é a discussão da ética psicanalítica, né? Se eu levo o meu paciente a falar sobre a verdade, eu estou tirando ele de um campo de sentimentos e conduzindo ele para o campo da ética. Interessa à psicanálise a ética, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso? Isso me faz pensar numa pergunta-chave, que é: o paciente pode mentir para o analista? Então, em seguida, fracassos, né, e pontos que continuavam inexplicáveis. E essa direção regressiva tornou-se uma característica importante da análise, dessa análise antiga. Na análise da paciente, que dei o nome de Dora, o caso Dora, de 1905, realizada, em 1899, tive conhecimento da cena que ocasionou a irrupção da doença daquele momento. Tentei inúmeras vezes submeter essa experiência à análise, mas nem mesmo exigências diretas conseguiram da paciente mais que a mesma descrição pobre e incompleta. Só depois de ter sido feito um longo desvio que levou de volta à mais tenra infância, surgiu um sonho que, ao ser analisado, lhe trouxe à mente detalhes daquela cena, até então esquecidos, e assim uma compreensão e solução do conflito do momento
tornaram-se possíveis. Então, Freud está dizendo assim, olha, eu fui, busquei o passado da paciente, busquei e nada. E a gente acabou fazendo uma viagem, quer dizer, fomos lá para o passado e, de repente, por meio da fala, ela conta um sonho, olha, a fala vem, não é mais a descrição de um tempo, e por meio da descrição desse sonho eu consegui interpretar e chegamos a um ponto. Então, Freud começa aqui a se desmotivar, desanimar da hipnose, porque a hipnose, na verdade, não acessa o meu inconsciente. Isso já não é Freud falando aqui. Isso já é algo mais maduro, onde a gente consegue perceber que a hipnose não acessa o meu inconsciente, porque o que está recalcado, está recalcado. O que eu reprimo no local do recalque, ele retorna e é o que retorna, o formato que se retorna que é elaborado pelo processo analítico. Então, Freud aqui, ele coloca um ponto e fala, acabou, isso não é psicanálise. Isso não resolve o problema. Esse único exemplo mostra quanto desacerto havia na sugestão acima referida e que grau de regressão científica representaria o abandono, por ela proposto, da regressão na técnica analítica. Então, Freud está dizendo assim para nós hoje. Essa é a pergunta da aula de hoje. Orlando, hipnose é psicanálise? Não. Não é. E aqueles ambientes que eu posso criar para catarse? TRE, né? O que é TRE? Não é Tribunal Regional Eleitoral, não. TRE é uma técnica terapêutica onde o terapeuta promove no paciente catarse. E ele promove catarse, né? Esse lançar para fora as emoções por meio de tremor. Então, ele incentiva, ele faz dinâmica, que a pessoa começa a tremer, tremer. Então, exercícios físicos. Isso é bioenergética. Isso é o que você acaba vendo nos tratamentos do Osho, da bioenergética, onde o corpo reage. Isso é psicanálise? Não, não é. Mas se eu utilizo isso como a minha técnica, então eu sou psicanalista? Não. Você é psicoterapeuta? Talvez não, mas terapeuta. Você vai ser terapeuta holístico, humanista, você vai buscar os nomes que são construídos, mas você não pode usar o nome da psicanálise para isso. A psicanálise não se confunde com terapias de catarse. Mas, Orlando, o psicanalista pode fazer catarse? Claro, é ferramenta. Né? A gente pode utilizar questões hipnóticas, sugestões, né? A interpretação do sonho, a pessoa não desvenda o sonho, você sugestiona ela a lembrar do sonho. Várias técnicas, ferramentas você pode utilizar, mas ela não pode ser a ferramenta, a grande ferramenta. Então, existem outras pessoas que, por exemplo, levam seus pacientes a construir seus sonhos. Você já deve ter ouvido falar da hipnoterapia, né? A sonhoterapia, desculpe, a sonhoterapia. Ela é psicanálise? Não, não é psicanálise. A sonhoterapia se ajuda o seu paciente a construir um sonho lúcido. Ajuda o seu paciente a entrar no sonho dele mesmo e a desconstruir alguma coisa. Bom, isso é uma perspectiva hipnótica. Você está tentando fazer uma auto-hipnose, é um formato, mas não é psicanálise. Então, eu estou, na verdade, não trabalhando com o inconsciente. Então, isso precisa ser bem pontuado. Nós temos, não sermos psicanalistas é uma escolha. É uma escolha. Não sermos psicanalistas também é uma escolha. Aqui está a foto do Breuer, né? o judeu que, então, médico judeu que vai ajudar Freud em todos os atendimentos dele, que vai, na verdade, ele, então, vai ser o fundador, é atribuído a ele esse método catártico. Joseph Breuer, médico e fisiologista austríaco, cujas obras lançam as bases da psicanálise, as bases. Né? Seu pai, Leopold Breuer, era professor de religião na comunidade judaica de Viena. Devido à sua morte prematura da sua mãe, então ele é criado pela avó materna. Olha a teoria que o Breuer vai trazer para vocês já desvincularem completamente dessas buscas de psicanálise onde não tem psicanálise. Minha primeira divergência com Breuer, entre Freud e Breuer, né, surgiu de uma questão relativa ao mecanismo psíquico mais apurado da histeria. Ele, o Breuer, dava preferência a uma teoria que se poderia dizer ainda era, até certo ponto, fisiológica. O Freud está tirando a psicanálise do corpo. Breuer ainda aprende. Olha, ele tentava explicar a divisão mental dos pacientes histéricos pela ausência de comunicação entre vários estados mentais, estados de consciência, como chamávamos na época.
e construiu, então, a teoria dos estados hipnoides, cujo produto se supunham penetrar na consciência desperta como corpos estranhos não assimilados. Então, assim, como se uma parte minha inconsciente invadisse uma parte consciente. Então, essa era a proposta do Breuer. Só que nessa proposta ele achava um lugar para a patologia no próprio corpo. E Freud disse, a psicanálise não visualiza desse jeito. Para Freud, o que me caracteriza como psicanálise? Aí ele começa a dar os nomes aqui. A defesa e repressão. Eu via a questão de forma menos científica, menos médica. Parecia discernir por toda parte tendências e motivos análogos aos da vida cotidiana e encarava a própria divisão psíquica como efeito de um processo de repercussão que naquela época denominei de defesa e depois de repressão. Então, eu fiz uma tentativa efêmera de permitir que os dois mecanismos existissem lado a lado, separados um do outro. Percebam isso, lado a lado, separados um do outro. Mas como a observação me mostrava, sempre uma única e mesma coisa. Dentro de pouco tempo, minha teoria da defesa passou a se opor à teoria hipnóide de Breuer, dizendo assim, olha, as duas teorias começaram a ficar confrontadas. Por quê? Porque na teoria da defesa, eu tenho uma angústia acontecendo, eu tenho uma luta acontecendo. É por isso que, a partir disso, nós vamos construir uma outra palavra que é de dinâmica. A psicodinâmica começa a acontecer. A pessoa que sofre uma patologia não é porque, Breuer diz assim, é porque ela está sendo invadida por uma outra instância psíquica dela. Freud diz, não, a pessoa que está sofrendo uma patologia, ela está se defendendo de alguma decisão que ela tomou na história dela. Ela está lutando, é um processo de defesa contra ela mesma. E ele vai dar o nome dessas defesas de repressão. Olha, surgimento da transferência sob a forma francamente sexual, ele começa a perceber que os pacientes começam a se apaixonar, a se sentirem seduzidos, ou o oposto, hostilizar os seus terapeutas, né, sob a forma francamente sexual, seja de afeição ou de hostilidade, no tratamento das neuroses, apesar de não ser desejado ou induzido pelo médico, nem pelo paciente, sempre me pareceu a prova mais irrefutável de que a origem das forças impulsionadoras da neurose está na vida sexual. Ele traz o segundo ponto. Ele diz assim, então eu não vejo essa invasão, o que eu vejo é um antagonismo, e eu vejo que esse antagonismo ele é impulsionado por uma vida sexual. Então ele começa a trazer alguns conceitos ligados à sexualidade. Nesse primeiro, Freud está trazendo sexualidade como sexo mesmo, como relação sexual, e depois isso vai ser melhorado e depurado, e na perspectiva em que ele começa a trabalhar a sexualidade infantil. Então, o consolo que tive em face da reação negativa provocada, mesmo no meu círculo de amigos mais íntimos, pelo ponto de vista de uma etiologia sexual das neuroses, isso vai ser parelho de Jung, né? Pois formou-se rapidamente um vácuo em torno de mim. As pessoas sumiram, abandonaram ele. Foi o pensamento de que estava assumindo a luta por uma ideia nova e original. Começa a psicanálise. Então, assim, se eu não trago para essa visão de que eu vivo sob uma defesa constante e de que forças ligadas ao meu erotismo, ao meu erótico, às minhas zonas erógenas aqui me movimentam, que eu vou depois dar culturalmente o nome de sexo, né? Porque quando a gente fala de etiologia sexual das neuroses, aquele primeiro Freud, de fato, está falando de sexo no sentido cultural, mas depois isso é depurado, é melhorado, e Lacan vai deixar isso bem claro. Então, a ideia pela qual eu estava me tornando responsável, de modo algum, se originou de mim. Fora-me comunicada por 3 pessoas. Então, ele vai dizer assim, essa ideia nova, ela não veio de mim, não nasceu só de mim. Veio de outros 3 colegas, o Breuer, o Charcot e o Crobat, né? Então, que é um ginecologista. E ele vai dizer assim, aí está a foto dos 3, né? O Breuer, a quem ele vai dever essa percepção desse inconsciente que começa a se formar, o Charcot, a questão dessa mesma discussão, e o Rudolf Crobat, que traz algumas teorias ligadas à sexualidade. Então, esses 3 homens me tinham transmitido um conhecimento que, rigorosamente falando, eles próprios não possuíam.
Só que ele está dizendo assim, eu, Freud, consegui pegar desses três aquilo que, separadamente, eles não percebiam que redundariam na minha teoria. Dois deles, mais tarde, negaram tê-lo feito quando lhes lembrei o fato. Quer dizer, era tão agressivo que até quando o Freud falou, mas eu passei até essa teoria a partir de tal evento, ele disse, não, nunca aconteceu isso. O terceiro, o grande Charcot, provavelmente teria feito o mesmo se me tivesse sido dado a vê-lo novamente. Mas essas três opiniões idênticas, que ouviram sem compreender, tinham ficado adormecidas em minha mente durante anos, até que um dia despertaram sob a forma de uma descoberta aparentemente original. A sexualidade como causa. Algo já observado pelos seus mestres. Então, Freud percebe que os seus mestres, seus médicos que inspiravam ele, seus professores, falavam o que ele falava, mas não conseguiam nem perceber que estavam falando isso. Ele vai dar aqui o caso, por exemplo, olha, um dia, quando eu era ainda um jovem médico, residente, passeava com Breuer pela cidade, isso antes dos 30 anos de idade, né? Quando se aproximou de nós um homem que evidentemente desejava falhar-lhe com urgência. Deixei-me ficar para trás. Logo que Breuer ficou livre, contou-me com um jeito amistoso e instrutivo que aquele homem era o marido de uma paciente sua que lhe trouxera algumas notícias a respeito dela. E aí ele diz assim, algumas noites, algumas notícias a respeito dela. A esposa acrescentou, comportava-se de maneira tão peculiar em sociedade que lhe fora levada para tratamento como um caso de doença nervosa. Aquilo que era chamado naquele primeiro momento de neurastenia, fraqueza dos nervos. O pessoal da turma 2020 já estudou o tema neurastenia. Concluiu ele, essas coisas são sempre secret d'alcove, segredos de alcova, do quarto. Perguntei-lhe assombrado o que queria dizer, respondeu explicando-me o termo alcova, leito conjugal. Pois não se deu conta de quão extraordinário o assunto de sua declaração me parecia. Olha como é que ele vai chegar. Quando Crobat chegou, levou-me a um canto e me disse que Crobat é o psiquiatra, o ginecologista, disse que a ansiedade da paciente era devido ao fato dela ainda ser virgem. E porque o marido era impotente. E aí ele diz assim, vou resumir um pouco dessa parte do texto, ele vai dizer assim, que isso fazia com que o médico sempre fosse incompetente, porque o médico sabia que o problema era insolúvel. Se ele revelasse o problema, ele era um incompetente porque ele revelou um segredo de um paciente. Perderia todos os seus pacientes. E se ele não revelasse o segredo, ele não ia curar nunca o seu paciente, então ele sempre seria visto como um médico que não cura ninguém. Então o marido era... nesses casos, disse ele, o médico nada podia fazer a não ser resguardar essa infelicidade doméstica com sua própria reputação e resignar-se quando as pessoas dessem de ombros e dissessem dele, não vale nada se não pode curá-la depois de tantos anos. Aí vem a frase que vai impactar Freud também. Primeiro, vê a primeira frase do Charcot, segredo de alcova. A segunda, olha, a única receita para essa doença, acrescentou-nos, é bastante familiar, mas não podemos prescrevê-la. E é a seguinte, aí ele diz assim, penis normalis dosem repetatur. Jamais ouvira tal receita e tive vontade de fazer ver o meu protetor o que que eu reprovava o seu cinismo. Depois ele não admitiu que falou isso. Então ele está dizendo assim, o que se resolveria? Qual seria a solução para aquela mulher que ainda era virgem mesmo casada por conta da impotência do marido? Ele diz assim, sexo, relação sexual com o marido. Então aí ele tem essa segunda perspectiva nisso. Então Freud vai construindo a partir dos seus teóricos essa perspectiva de que toda angústia humana transpassa pela questão da sexualidade. Aos 21 anos, serralheiro, e engrandice, isso aqui é o Otto Rank, um filósofo, um jovem aprendiz da psicanálise, começa na psicanálise sem nenhuma... Opa, avancei a tela. Sem nenhum berço acadêmico no primeiro momento, voltou para a escola, para a Universidade de Viena, onde aí ele foi fazer, chegou ao ponto de ter o seu PhD aos 28 anos. Até então, Otto tinha publicado livros sobre arte, mitologia, incesto,
Henrique, cuja família era pobre, ganhou seu sustento como secretário da Sociedade Psicanalítica de Viena, perdendo apenas para Freud como um autor psicanalítico. Cresceu para se tornar um líder na revolução psicológica que mudou a forma como vemos a nós mesmos. Por que eu postei para vocês, coloquei a questão do Otto Henrique? A gente vai ver como é que ele traz essa formação do perfil do psicanalista aqui, ele participa disso, mas a gente começa a perceber que Freud está galgando, buscando, alcançando pessoas que queiram pensar, raciocinar. E Otto, quando começa a participar, ele simplesmente secretaria a sociedade psicanalítica e começa a avançar na teoria, na discussão, depois de encontrar a psicanálise. Certo? Otto vai ser tão importante para a psicanálise na construção da clínica, porque depois que ele assiste e participa de tudo isso, ele começa a agregar conceitos ligados ao incesto. Então, as teses de PhD dele vão dar base para que Freud perceba que todos esses desejos sexuais não permitidos são universais. A teoria da repressão, então, é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. E é a parte mais essencial dela, e todavia nada mais é senão a formulação teórica de um fenômeno que pode ser observado quantas vezes se desejar, se empreende a análise de um neurótico sem recorrer à hipnose. Sem recorrer à hipnose. Então ele está dizendo assim, se você for para a hipnose, você foca. Só vai ter aquele ponto. Mas se você deixar o próprio paciente falar, isso vai te levar para lugares onde a hipnose não te levaria. Em tais casos, encontra-se uma resistência que se opõe ao trabalho da análise e, a fim de frustrá-lo, alega falhas de memória. Olha, quando o paciente começa a ser confrontado, ele resiste. Ele diz, eu não lembro disso. Então ele começa a perceber, por exemplo, que o paciente não consegue contar um sonho, ele se esquece das coisas, se esquece até de falas que ele trouxe. Então, quando ele faz esse caminho, Freud fala assim, então existe dentro das pessoas algo que as proíbe de pensarem aquilo que estão pensando. Começa a perceber como Freud vai idealizando e percebendo que, na verdade, dentro de nós existe uma outra pessoa que, na verdade, manda na nossa vida. Isso vai dar base para Freud teorizar depois de que nós não mandamos na nossa própria vida, nós conscientes, e que nós somos determinados psiquicamente. Olha, o uso da hipnose ocultava essa resistência. Então, assim, a fala que eu trago para vocês é assim, se nós buscamos na hipnose, eu estou aqui procurando o meu celular para ver as horas, senão eu me perco no tempo, e eu acabei ficando sem referência. Se eu estiver chegando perto do horário de término, e vocês me dão um toquezinho, que eu falo mais com o homem da cobra. Senão daqui a pouco eu estou sozinho no grupo, o pessoal tudo foi me abandonando. Se a gente quer uma definição muito clara, uma definição freudiana de que a psicanálise recusa hoje a hipnose como uma técnica, não é como ferramenta, como uma técnica, está aqui, ó. O uso da hipnose ocultava essa resistência. Por conseguinte, a história da psicanálise propriamente dita só começa com a nova técnica que dispensa a hipnose. Em Londrina surgiu um grupo chamado Psicanálise e psicanalistas hipnoterapeutas. Isso é meio contraditório, uma vez que Freud abandonou a psicanálise, a hipnose. Mais que isso, uma vez que Freud reprovou a hipnose como técnica psicanalítica. Reprovou. Como ferramenta, não, porque ela é uma ferramenta, mas como técnica. Olha, o uso da hipnose ocultava essa resistência. E aí, então, ele dispensa isso. Bom, acabei com a pretensão de alguns quererem ser hipnoterapeutas e psicanalistas ao mesmo tempo. A teoria da psicanálise, então, é uma tentativa de explicar dois fatos surpreendentes, inesperados, que se observam sempre que se tenta remontar os sintomas de um neurótico às suas fontes do passado. Toda vez que eu tento levar, de fato, o sintoma, vinculá-lo ao passado, olha o que vai acontecer, né? Transferência e resistência. Eu preciso saber o que caracteriza a clínica psicanalítica. Essa é a nossa discussão hoje. Já vimos que não é hipnose, já vimos que não é medicina.
nós já vimos que não é psicologia, tanto é que a psicanálise coloca as outras psicologias distantes dela. É uma psicologia, não é a psicologia. Psicólogos, claro que podem ser psicanalistas, com toda a tranquilidade do mundo, como outros profissionais que também disputam a clínica psicanalítica, a teoria psicanalítica também podem ser psicanalistas. Mas a psicanálise não se contém inteira, não cabe toda dentro de uma teoria da psicologia, da medicina ou da hipnoterapia. Mas a psicanálise ela tem como característica duas coisas que começam a surgir, que Freud vai chamar de técnica psicanalítica: transferência e resistência. Então, qualquer linha de investigação que reconheça esses dois fatos, percebam bem, eu vou grifar, tá, gente? Qualquer linha de investigação que reconheça esses dois fatos e os tome como ponto de partida de seu trabalho, essa linha de investigação tem o direito de chamar-se psicanálise, mesmo que chegue a resultados diferentes dos meus. Então, assim, Freud não está sendo arrogante, ele está sendo coerente. Ele está dizendo, você pode chegar em perspectivas diferentes das minhas, mas você tem que ter esse caminho, porque senão vai ser uma outra teoria. Então, ele coloca essa regra diferencial. Mas quem quer que aborde outro aspecto do problema, evitando essas duas hipóteses, quer dizer, se a terapia não tiver o processo da transferência, vamos pausar. O que é transferência? Transferência é a relação que passa a existir entre analisando e analista. Esse vínculo. Para mim, não existe uma definição mais poética e bela de buscar a transferência do que a perspectiva que Exupéry trouxe do Pequeno Príncipe, quando a raposa propõe ao Pequeno Príncipe o ato de cativar. E o que a raposa faz? Fala, todos os dias nós vamos ter um horário para nos encontrarmos. E nós vamos conversar sobre o quê? Qualquer coisa. Gente, a raposa está chamando o Pequeno Príncipe para fazer terapia. E entre os dois começa a haver vínculo, transferência. E no finalzinho, quando a raposa chora porque o Pequeno Príncipe está indo embora, o Pequeno Príncipe fala assim, tá vendo porque não queria cativar? E ela diz, não, agora meus dias têm sentido. O processo da análise nada mais é do que levar o paciente a dar sentido ao seu sintoma. E como é que isso é feito? Isso é feito por meio do cativar, do processo transferencial, que é o que vai driblar a resistência. Só ele tem esse potencial. Ele diz assim, mas quem quer que aborde outros aspectos do problema, do sintoma, evitando as duas hipóteses, dificilmente poderá escapar à acusação de apropriação indébita por tentativa de imitação, se insistir em chamar-se a si próprio psicanalista. Então, se você encontrar um psicanalista e resolve te atender por uma sessão, 2 sessões, e não preze pelo aspecto transferencial, Freud está dizendo isso pode ser acusado de apropriação indébita do nome. A psicanálise prescinde, ela exige que haja vínculo, né? Vínculo entre o paciente e o analista e o analisando. Então ele vai colocar assim que todo esse processo das defesas são consequências da psicanálise. As resistências começam a surgir. Eu me oporia com maior ênfase a quem procurasse colocar a teoria da repressão e da resistência entre as premissas da psicanálise, em vez de colocá-las entre as suas descobertas. Então, dizer assim, como é que eu descubro essas duas técnicas psicanalíticas? Como início da psicanálise? Não, como consequência. Eu não tenho psicanálise acontecendo enquanto isso não. Quer dizer, vamos supor, eu, psicoterapeuta, eu terapeuta, eu psicólogo ou eu médico, eu começo a atender alguém em um processo de cura, de terapia. Faço um atendimento. Eu médico, prescrevo uma receita, um tratamento e marco o atendimento para daqui 1 semana. Eu não estou buscando por meio da transferência e do enfrentamento da resistência a cura. Eu estou buscando por outros meios. Então, isso não é psicanálise. Quando é que vai acontecer psicanálise? Quando a transferência acontecer. Eu me oporia com qualquer ênfase a quem procurasse colocar a teoria da repressão e da resistência entre as premissas da psicanálise. Elas não estão nisso, elas estão no resultado.
essas premissas de natureza psicológica e biológica geral, na verdade, elas existem e sempre seria útil considerá-las em outra ocasião. Mas a teoria da repressão, as premissas, que é o que vai dizer depois o que de fato é a premissa da psicanálise, mas a teoria da repressão é um produto do trabalho analítico, uma inferência teórica legitimamente extraída de inúmeras observações. Então, ele diz assim, se eu quero descobrir se aconteceu tratamento psicanalítico, eu terei que achar transferência e resistência. Transferência, o vínculo entre paciente e terapeuta, e por aí pressupõe-se contra-transferência, isso já é um avanço, Lacan vai deixar isso mais claro, Freud não deixa isso tão claro, Lacan depois na releitura dele vai deixar muito claro que a contra-transferência evitada pelos que vem depois de Freud, na verdade ela tem que ser desejada, só existe esse processo transferencial se a contra-transferência também acontecer. Mas a teoria da repressão é um produto do trabalho psicanalítico. Avançando, isso, porém, foi feito numa data muito ulterior. Nos últimos dias da investigação experimental pela análise, não se pensou em tal coisa. De início, observou-se apenas que os efeitos das experiências presentes tinham de ser remontados a algo do passado. Isso era o início. Os investigadores geralmente encontravam mais do que procuravam. Fomos puxados cada vez mais para o passado. Esperávamos poder parar na puberdade, período no qual se atribui tradicionalmente o despertar dos impulsos sexuais. E até outra revolução vai acontecer posteriormente, quando estiver estudando a Ana Freud, ela vai falar assim, que o impulso, né, esse despertar dos impulsos sexuais não acontece na puberdade. Tanto é que nós não temos a história, quando for estudar sobre sexualidade, nós não vamos estudar a adolescência, é a infância. Mas em vão, as pistas conduziam ainda mais para trás, à infância e aos seus primeiros anos. No caminho, tivemos de superar uma ideia errada que poderia ter sido quase fatal para a nova ciência, a psicanálise. Influenciados pelo ponto de vista de Charcot quanto à origem traumática da histeria, estávamos de pronto inclinados a aceitar como verdadeira e etiologicamente importante as declarações dos pacientes que atribuíam seus sintomas a experiências sexuais passivas no primeiro ano de vida. Olha só o que acontece. Lembra que eu falei para vocês? Primeira teoria que surge é a teoria do trauma, onde eu estou chamando de protopsicanálise. A segunda teoria que surge a partir de Charcot, que ele está denunciando aqui, é a teoria da sedução, onde eles assim, estávamos inclinados a imaginar que, de fato, os nossos pacientes foram, de fato, seduzidos. Ou ele coloca que seus sintomas, atribuíam seus sintomas às experiências sexuais passivas, né, sofridas nos primeiros anos da infância. Em outras palavras, a sedução. Quando essa etiologia se desmoronou, sob o peso de sua própria improbabilidade e contradição em circunstâncias definitivamente verificáveis, ficamos de início desnorteados. Aí, quando Freud percebe que nem a catarse, a teoria do trauma, nem a teoria da sedução resolviam, porque senão todas as pessoas, praticamente eles eram pedófilos, eram pessoas maldosas, perversas, essa é uma das explicações que Freud acabaria chegando se ele permanecesse nessa teoria do Charcot, inspirada em Charcot. Aí ele vai ter uma nova perspectiva, um novo projeto. Olha, a análise nos tinha levado até esses traumas sexuais infantis pelo caminho certo. E, no entanto, eles não eram verdadeiros. Lembra que eu falei para vocês, memórias encobridoras? Freud vai teorizar depois de que a criança não mente, fantasia. E ela vive a fantasia. E, por isso, o critério de verdade, de verdadeiro, de certo e errado, verdadeiro ou falso, de mentira ou não cabe à questão da infância. Deixamos de pisar em terra firme. Nessa época, estive a ponto de desistir por completo do trabalho, exatamente como meu estimado antecessor Joseph Breuer, quando fez sua descoberta indesejável. Olha, talvez tenha perseverado apenas porque já não tinha outra escolha e não podia, então, começar uma outra coisa. Por fim, veio a reflexão de que, afinal de contas, não se tem direito de desesperar
por não ver confirmadas as próprias expectativas, devendo-se fazer uma previsão dessa expectativa. Se os pacientes histéricos remontam seus sintomas e traumas que são fictícios, então o fato novo que surge é precisamente que eles criam tais cenas na fantasia. E essa realidade psíquica precisa ser levada em conta ao lado da realidade prática. Então ele faz assim: eu não estou sendo invadido por uma realidade desconexa de mim que está tomando conta, como se fosse uma divisão de uma personalidade. Isso era Charcot. E estou agora sendo invadido por uma dor que não foi elaborada. Eu, na verdade, neurótico, histérico, fantasiei a minha história. E com base na minha fantasia, agora eu construo os meus desejos, eu construo a minha história fantasiosa. Entramos na terceira teoria de Freud. Viram que nós percebemos o avanço que nós fomos passando? Primeiro, Freud sai da medicina, né? Não é da psiquiatria, é do tratamento psiquiátrico e neurológico dos pacientes, encontra refúgio numa teoria vinculada à hipnose, abandona, encontra refúgio numa teoria baseada em Charcot, abandona. Então, temos a primeira teoria, a da catarse, o trauma, segunda teoria da sedução, e agora ele se encontra na teoria que ele vai chamar de teoria da fantasia. E com base na teoria da fantasia é que agora eu tenho que interpretar a questão da sexualidade de Freud. É por isso que quando se fala de sexo, as pessoas ainda se remetem à primeira ou à segunda teoria de Freud. E esquecem que Freud não está mais vinculado às histórias esquecidas, traumas, não está mais vinculado às histórias de agressão, de violência, mas à fantasia que eu construo. É por isso que quando nós trabalhamos a figura do estupro, da violência sexual, em termos psicanalíticos, temos que entender o quanto isso como isso foi construído dentro da fantasia do paciente. Essa reflexão foi logo seguida pelas descobertas de que essas fantasias... Pulou muito? Pulou muito. Cadê? Pulou tanto que eu me perdi. Orlando, estava na fantasia, esse? Isso. Estava aí. Era esse mesmo. Isso, indo para esse aqui agora. É esse. Isso, ok. Ótimo, que bom. Obrigado, Tânia. Então, essa reflexão foi logo seguida pela descoberta de que essas fantasias destinavam-se a encobrir a atividade autoerótica dos primeiros anos de infância e embelezá-la e elevá-la a um plano mais alto. Então, o que Freud descobre? Que tudo isso que o histérico, e depois ele vai falar do obsessivo, né? Mas que o histérico vivenciava aparentemente como realidade, não era realidade, era uma capa que foi construída de fantasia autoerótica, de desejo. A criança que desejava a mãe, que desejava o pai, agora adulta ou jovem, precisava dar sentido àqueles desejos e passa a construir uma história. Agora, de detrás das fantasias, toda a gama da vida sexual da criança vinha à luz. Então, quando eu escuto uma história, eu não posso interpretar que aquela história é literal. Eu tenho que interpretar que ela carrega uma fantasia, que é para o paciente o real. Ok? Então, Freud termina essa primeira sessão, é o assunto que eu queria tratar com vocês. Eu só vou mencionar o que era a sessão 2. Olha, a segunda sessão continua a história até mais ou menos 1910. É porque os pontos de vista psicanalíticos começam a se estender aos círculos mais amplos. E na terceira sessão, ele vai começar a falar de Adler e Jung. Nós vamos estudar a terceira sessão no finalzinho do curso, quando a gente falar dos dissidentes. Porque na parte da história da psicanálise, nós vamos estudar a psicanálise no Brasil. Depois que a gente estuda toda a psicanálise no Brasil, o celeuma entre médicos, entre psiquiatras e psicanalistas, como é que isso se constrói, e existe um confronto e conflito. Depois, entre médicos e psicólogos, também um confronto e um conflito. Depois, os psicanalistas entram nesse pacote e a sociedade psicológica, a psicologia acaba utilizando para agredir os médicos, acaba sem perceber
ostracizando os psicanalistas em alguns pontos do Brasil, e depois isso é desfeito. Hoje o Conselho Federal de Psicologia é muito maduro nessa perspectiva, não pode ser acusado de nenhuma arrogância, nenhuma pretensão, os conselhos. Infelizmente, alguns professores de psicologia imaturos, que não leram Freud, que não avançaram, isso ainda ficam com um ranço. Eu mesmo sou um caso, na minha formação, né, eu me lembro, a minha aula de introdução à psicologia, eu fiz numa universidade federal, fiz na UNB, introdução à psicologia, o meu professor de introdução à psicologia, com clareza, dizia assim, que psicanalistas são médicos. Ele traz um viés americano, porque ele fez a formação dele nos Estados Unidos, traz isso como uma verdade brasileira, e não era essa a verdade. Então, assim, eu, durante muito tempo, até que eu me encontrasse com a psicanálise, já era professor de psicologia, e não sabia ainda que eu podia ser psicanalista. Então, na minha experiência, que eu fui ter esse encontro sobre isso. Então, assim, a gente vai estudar isso, vai ter um período só para discutir isso. Depois nós vamos discutir os dissidentes, né? O pessoal que abandonou a psicanálise, Adler, Jung, Reich, a gente vai estudar isso. E depois vamos estudar sobre os descendentes, né? Os outros que vieram. Né? Depois, Melanie Klein, Winnicott, o próprio Lacan e assim por diante, outras escolas da psicanálise. Isso é bem futuro, finalzinho do curso. Ok? Bom, gente, o que eu queria trazer para vocês como texto, como proposta dessa discussão inicial, era esse texto. Né? E agora eu queria que vocês... nós estamos quase conseguindo cumprir o horário, né? Tenho aí pelo menos uns 10 minutinhos de chorinho, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas, assim, dentro disso, dessa discussão, o que é o psicanalista? Eu queria que vocês me trouxessem perguntas. Eu não entendi, eu entendi, discordo, concordo. Lembrando, a psicanálise não é construída por dogmas. A psicanálise cabe no campo de uma metapsicologia, de uma ciência que a gente chama, que é uma ciência por excelência, né? Que é a ciência, quem vai trabalhar isso é um cara chamado Karl Popper, que é a ciência que pode ser falseada. O que é a ciência que é falseada? Aquela que não é dogmática. Essa ciência que a gente acaba vendo, a ciência diz isso. A gente está nesse boom agora, né, do Mandetta, falando a ciência diz isso. Isso não existe. Isso é ilógico, é irracional. Né? A ciência não pode dizer, ela diz isso agora. E uma outra pessoa pode falar o oposto. A psicanálise caminha nesse viés. Eu posso dizer algo e, por exemplo, a Giza, na clínica dela, atendendo os pacientes dela, disse: "Não, o Orlando falou isso, mas eu não estou percebendo isso." E discutir. Né? Eu já participei de alguns arranca-rabos psicanalíticos, encontros de psicanálise lacaniana, que a gente dava risada, falando que legal, né? Porque era um médico, outro psiquiatra, psicólogo, mas todos psicanalistas discutindo dentro da sua experiência e utilizando um teórico, outro teórico, mas terminou a discussão, a amizade continua a mesma. Por quê? Porque nós estamos disponíveis para discutirmos. Mas nós temos que ter um crivo. Psicanálise não se constrói como hipnose. Psicanálise não se constrói como uma teoria dessa sexualidade permissiva que a gente acaba vendo isso hoje em dia. Não tem nada a ver com isso. A psicanálise tem uma estrutura, ela se constrói por meio... A clínica psicanalítica vai produzir o que a gente chama de transferência, a gente vai estudar melhor isso, e repressão. Sou todo ouvido agora. Dúvidas sobre o curso, sobre a formação, sobre o que se pretende. Lembrando que esse encontro, apesar de vocês estarem já avançados, né, é o que seria o primeiro encontro para a gente começar a entender isso. Não pode ser um silêncio ensurdecedor. Giza, e aí? Repete, por favor, Lando. Travou aqui. Eu falei, não podemos ter um silêncio ensurdecedor. Ah, tá. Orlando, eu acho ainda tudo muito novo, né? Eu fico até insegura de falar qualquer coisa, porque para mim é muita novidade. É um assunto que eu gosto demais, mas que eu preciso ainda tomar conhecimento, né? Eu estou conhecendo Freud agora, estou conhecendo Lacan, estou assim, aprendendo a ouvir muito. Né, Só trazer uma dúvida sua, Giza, que você trouxe para mim.
quando a gente teve a primeira conversa, você me fez a seguinte pergunta: Orlando, o curso é de formação em psicanálise? Lembra que você fez a pergunta? Só Sim. pegando o gancho da sua pergunta, que acaba sendo a pergunta de quase todo mundo que não é psicólogo. Porque os psicólogos, eles já, por formação acadêmica, eles já estão disponíveis à questão da clínica. Mas os não psicólogos, muitas vezes, ficam com essa pergunta. Então, assim, sim, o curso é de uma formação completa em psicanálise. Mas, assim, eu preciso cumprir o que a gente chama de tripé psicanalítico. A proposta é de fornecer para todo mundo o tripé. O que é esse tripé psicanalítico? É a formação teórica. Então, esse primeiro movimento, esse primeiro momento que eu proponho para vocês é de uma discussão teórica básica, conhecer Freud, no próprio Freud. Então, a gente vai fazer essa leitura a partir do Nasio, e depois os próprios textos de Freud, porque eu fui sentindo falta no finalzinho da minha formação, de que eu estudei muito sobre Freud e eu não tinha lido Freud. Então, sabe, você estuda Freud. Eu falo, mas você leu a interpretação dos sonhos do Freud? Eu ouvi falar. Né? E aí eu falei, poxa, mas que psicanalista mais fajuto é você se eu falo da interpretação dos sonhos e eu não li a interpretação dos sonhos? Se eu falo de narcisismo e eu não li a obra de Freud, Introdução ao Narcisismo? Se eu falo do Mal-Estar da Civilização e eu não li esse livro dele? Então, assim, aí foi a minha proposta e começarmos a ler Freud. Então, de forma que a busca que nós leiamos Freud de uma ponta até a outra ponta. Por isso que são 2 anos. Por que 2 anos? Porque é muito extenso. E muitas vezes esses 2 anos acabam sendo esticados a pedido dos próprios alunos. Então, alguns viram 2 anos em 2 meses, e alguns voltam, fazem o curso. E uma outra proposta que eu tenho é que raramente eu repito os mesmos textos. Então, por exemplo, você vai ver, você está na turma 2021, você está na turma 2022, 2021 e 2020. Nas 3 turmas você vai perceber que eu posso abordar os mesmos temas, mas com textos diferentes, porque isso vai dar condição da gente abranger vários outros textos de Freud. Essa é a proposta. Aí você fala assim, mas Orlando, essa é a grade de formação de um psicanalista. Não, cada sociedade psicanalítica constrói a sua base. Nós temos uma base mínima, a compreensão da psique, do inconsciente, que é um id, ego, superego, que a gente chama de primeira tópica e segunda tópica, né? A existência do inconsciente. Então, você tem uma grade mínima, um conhecimento mínimo de psicanálise. Agora, a partir desse mínimo que a gente vai construir mais, mas só dentro do que eu peguei como gancho da sua fala, que você tinha falado comigo antes, o processo é de uma formação integral, onde a teoria vai ser proporcionada, é o primeiro ponto. Segundo ponto, um grupo que discuta, né? E aí é a supervisão, e você fazer a sua clínica individual psicanalítica, ter seus momentos de análise, e a partir do seu analista, fazer essa construção. Daquilo que você me perguntou quando a gente fez a entrevista, ficou claro para você? Você quer destacar alguma dúvida? Porque a sua dúvida pode ser, por exemplo, a dúvida da Natália, da Tânia, né? da Andréia, ou da Maria Lúcia também, ou do William. A única dúvida que eu fiquei é em que momento seria mais interessante iniciar essa análise pessoal. Né? Se no início, se no meio, se tem um pouco mais de carga de teórica é melhor para depois iniciar, ou se isso não interfere. E depois da supervisão, como que ela ocorre? Na verdade, não interfere, mas se você consegue fazer a sua análise individual junto com a formação teórica, é muito mais rico. Por que vai acontecer? Você deve perceber que a cada aula, muitas coisas movimentam você internamente. Você começa a ter lembranças, pensar, ou acha no filho, num sobrinho, numa pessoa, e algumas coisas ligadas àquilo que você está vendo na teoria. Quando você vai para o divã, quando você vai para o seu analista, essas dúvidas que surgem em aula, na discussão dos textos, elas vêm e confrontam sua própria identidade, seu próprio sofrimento. Então, existe um enriquecimento. Então, a perspectiva que eu vejo é de enriquecimento. Aí você vai falar assim, Orlando, ok, você falou a sua perspectiva. Eu estou perguntando em termos de teoria. A teoria pura, pegando do Freud, inicialmente vai construir a discussão teórica. E a partir da discussão teórica, a formação do analista. Depois ele vai ter a percepção de que a clínica deveria anteceder a formação teórica. E quase que num paralelo. Então, ele vai atender, por exemplo, alguns pacientes, Ferenczi, por exemplo, que ele vai atender, e Ferenczi vai construir a teoria e a clínica junto.
As duas coisas estão acontecendo. Está sendo atendido e está estudando. Está sendo junto. Você vai pegar a Melanie Klein. Melanie Klein é primeiro é atendida, primeiro ela é paciente. E ela apaixona tanto pelo tema da psicanálise que ela começa a discutir com o terapeuta. E o terapeuta dela falou: você não quer participar do nosso congresso de psicanálise? E ela vai apresentar uma teoria. Então, ela começou como paciente, e de paciente ela se tornou fundadora de uma escola de psicanálise. Isso vai levar Lacan a teorizar de que o caminho da clínica, da terapia, é a formação de um analista. Ele vai dizer, os lacanianos não vão construir curso de formação em psicanálise. Você vai fazer terapia, e na sua terapia, em determinado momento, você vai ter resistências não percebidas na transferência com o terapeuta. Então, assim, é como se você está fazendo terapia e diz assim: não, mas não tem mais o que discutir. Parece que já cessou, ainda tem angústia, mas eu não sei falar. E aí, nesse momento, o analista seu fala assim: então, atendeu. Já que você então está bem, vamos atender alguém, porque agora, atendendo alguém, você vai fazer parte com uma outra pessoa, processo de contra-transferência, você vai que você não se aproximava deles. Só que você faz isso tutelado, amparado pelo seu analista. Percebe? São coisas que vão acontecendo. Você começa a ser atendido, elabora o seu paciente. Em determinado momento, você pensa que você resolveu tudo. Você começa a atender uma pessoa amparado pelo seu terapeuta. Aquilo vai movimentar algum nível de sofrimento. Você vai atender uma... E a pessoa vai contar a história dela e você vai: nossa, eu passei por isso. Eu me lembro de um paciente chegar para mim e falar assim: Orlando, eu vou para a lanchonete, eu peço pizza de calabresa e fico pensando, por que eu não pedi a marguerita? E quase que eu falei para ele, eu também. E aí você vai se percebendo na história do seu paciente, né? E aí você leva de van para o seu terapeuta, entende? Uma coisa entrelaça com a outra. Então, não tem uma receita de bolo. O que tem é que as duas coisas precisam acontecer. A supervisão, ela acontece em dois formatos. Primeiro, ela acontece entre você e o seu terapeuta. Então, você está atendendo alguém, e a supervisão individual, aquelas angústias que são levantadas ao atender alguém, o seu terapeuta te ajuda. E existe em grupo, porque nós estamos em grupo. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, mas o percurso tem dezenas de pessoas vinculadas ao percurso. Fora o percurso, existem outras sociedades mais estruturadas e mais antigas. Tem outros. Quer dizer, todos os grupos, eles precisam montar o seu grupo de supervisão. Então, a supervisão não é alguém estar te supervisionando. É o oposto. Isso é uma proposta de Lacan. É você se submeter ao olhar coletivo. Então, quando eu estou atendendo alguém e sinto dificuldade, eu levo para o meu... Gente, eu estou atendendo uma border e eu não estou sabendo, olha, estou amassando barro, não estou conseguindo. Aí eu falo: como é que... eu estou fazendo... Aí eu minha border que eu atendi, eu agi desse jeito. Que legal. Ou, por exemplo, nossa, o paciente meu disse que ia se matar. Isso é caso real, né? O paciente, não meu, mas uma minha, o paciente disse que ia se matar. E o que eu faço numa situação dessa, Orlando? Você faz vínculo com ela. Todo paciente suicida, você faz compromisso com ele. Mas por que eu pude falar isso para ela? Porque eu já tive paciente. E eu tinha lido sobre isso. E eu fiz o vínculo com o paciente e disse: olha, antes de se matar, você tem que falar comigo, senão é traição. E aí, como os suicidas estão em processo de ambivalência, antes de se matarem, eles ligam para o terapeuta. Eu estava de férias, a minha paciente me liga, assim: Orlando, eu mato. E eu falei para ela assim: você não vai acabar com as minhas férias, né? Então, espera eu voltar para Londrina e aí você se mata. Mas antes a gente tem que conversar sobre isso. E esse pessoal, ok, mas quando você chegar em Londrina, já marca a consulta, porque eu vou me matar. E quando cheguei em Londrina, eu fui atendê-la, e os pais, era uma adolescente, os pais disseram que estava sem dinheiro, não podia, tal. Eu falei que atender independente disso. Não podia. Aí eu falei assim: a vida está em risco. Não, isso é frescura de adolescente. Passa um tempinho, eu vejo lá na internet, para ver que a paciente honrou a palavra dela, né? Vejo na internet: agradeço a Deus, porque Deus salvou a vida da minha filha, que quase foi atropelada, exatamente no lugar onde ela disse que ia se matar, do jeito que ela queria, ela ia se jogar na frente do carro. Como o carro não conseguiu matá-la, sendo um acidente. Então, assim, os pacientes... Só que eu pude compartilhar com os meus colegas essa experiência. Isso é supervisão. Supervisão não é eu ter um superior. Supervisão é eu estar debaixo das asas de um grupo e acolher esse grupo.
Então, eu vou ter o meu terapeuta, que vai me ajudar nos meus primeiros passos, e depois terei um grupo. Por quanto tempo se prevê no estatuto do percurso que você esteja sob supervisão do seu terapeuta? Por 5 anos. Que é o que a literatura colocou como uma regra. Ah, tem que ser assim. Não, convencionou-se desse jeito. Ficou claro? Sim, muito obrigada. Maria Lúcia, dúvidas? Então, a princípio é tudo muito novo para mim também, né? Aos pouquinhos a gente vai ouvindo e tentando entender, mas assim, por enquanto, hoje, como foi, eu assisti as outras aulas, mas como eu não tenho assistido muito, então, assim, eu estou bem perdida ainda. Mas eu creio que aos pouquinhos eu vou conseguindo. Essa aula de hoje é boa porque ela é a primeira. Então, assim, ela pressupõe, por exemplo, que nada tinha sido dito sobre psicanálise ainda. Então, o objetivo dessa hoje é dizer assim, ó, todas as terapias que vocês vão falar que é terapia, para ser psicanálise, ela precisa ter um atendimento que constrói esses vínculos. Se não for isso, é outro tipo de terapia, válido tudo, mas não é psicanálise. A psicanálise é construída por relacionamento. O paciente e o terapeuta, o analisando e analista, eles constroem horário. Então, tem que ter horário fixo, tem que ter encontros periódicos, tem que haver isso. Do qual isso não é psicanálise, é terapia, é outra coisa, mas não é psicanálise. Esse é o objetivo básico. E não é psicanálise, é lindo, eu gosto mais de Jung. Falo isso com uma certa dor no coração, porque é gostoso ler Jung, utilizo algumas ferramentas de Jung, mas não é psicanálise. As psicologias, a Gestalt terapia, várias psicologias, é muito bom, agrega muito, mas não é psicanálise. Cognitivo comportamental tem ferramentas maravilhosas para fornecer para os tratamentos dos nossos pacientes, mas não é psicanálise. Então, o que é psicanálise? Aquilo que Exupéry colocou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo cativas. Isso é o que acontece no processo analítico. Por que é gostoso ser analista? Porque quando você vê seu paciente que chegou para você com insônia, com ansiedade, com casamento destruído, com desejo de se matar, e de repente você vê que essa pessoa não precisa mais de você. Ela nem lembra que você existe. Talvez ela passe pela rua, olha você, fala, meu análise, nem passar para aquele outro lado lá, não, porque eu não quero que ele me veja aqui. Isso tudo pode acontecer, mas você vê que a pessoa está conduzindo a vida e você se sente bem com isso. Isso é o que a gente chama de contra-transferência também. Fala, poxa, que legal, eu pude participar daquela vida. Então, é nesse sentido que a gente pode trazer a poesia de que a psicanálise é um tratamento de amor. Você reconstrói vínculos destruídos. A história daquela pessoa destruiu vínculos. E no tratamento terapêutico, você reconstrói vínculos de forma mais saudável com você. Né? Então, você passa a ser a ponte. Então, isso é psicanálise. Então, a gente está bem nisso, Maria. Assim, não temos ainda nada da ferramenta, da teoria. No nosso próximo encontro, a gente vai começar a discutir o que é o inconsciente. Então, como é que se constrói isso? O inconsciente é aquilo que a gente ouve falar na televisão, que é o subconsciente da hipnoterapia? Não. Só a psicanálise constrói o inconsciente no formato que a psicanálise constrói. Então, a grande maioria, eu vou arriscar isso, tá? A grande maioria dos psicanalistas não sabem o que é inconsciente. Acha que o inconsciente é um verniz por baixo do consciente. E para Freud, o consciente é totalmente diferente, é o que vem. Quer dizer, se o grupo se fechar mesmo. Né? Que bom, então, eu creio assim que por ser a primeira aula, né, já assim, em vista das outras que eu participei, como as turmas estavam mais adiantadas, então eu fiquei assim bem mais perdida. Mas agora essa eu tô mais assim, tô conseguindo entender melhor, sabe? Porque assim, para mim ainda é muito novo, mas conseguindo entender melhor já com essa aula, acho que ficou bem mais claro, assim. Que bom, ótimo. E não entendeu é para perguntar, tá? Muitas vezes eu falo mais do que o Homem da Cobra, mas só fala assim, Orlando, aí eu paro na hora, tá? Assim, o meu termômetro tem que ser vocês, porque se vocês não disserem, Orlando falou rápido demais, ou não estou entendendo, repete, eu repito quantas vezes for necessário. Assim, esse mérito eu tenho, né? Vamos ser um pouquinho arrogante, esse mérito eu tenho, não canso de repetir, né? E a gente vai construindo isso. Né? Orlando, posso fazer uma pergunta? Claro. No caso, quando a gente tiver plena consciência do que né,
a psicanálise e as outras ferramentas que existem de outros autores, você acaba optando, dependendo do caso do paciente, quando utilizar um ou outro, você acaba, não, é psicanálise, eu vou ficar só aqui, eu não vou passear por outros caminhos, né? Só para entender como que funciona, porque assim, eu acho que você estando com o paciente, existem histórias diversas, né? E acho que muitas maneiras de abordar. Ou você consegue só dentro da psicanálise trabalhar né, com ele, sem passear por outros autores, nesse caso. Na verdade, você agrega. Porque a psicanálise, ela não é por excelência, ela é a cura pela fala. Agora, como é que você promove a fala do seu paciente? Talvez você utilize outras técnicas. Por exemplo, eu utilizo técnicas de hipnose, eu utilizo técnicas de relaxamento, eu utilizo técnicas de sugestão, que é um tipo de hipnose também. Algumas vezes eu utilizo aquilo que a gente chama de imaginação ativa, mas sem a busca dos arquétipos, né? Porque isso é junguiano, interpretação dos sonhos. Quer dizer, são técnicas, são ferramentas que você vai agregando. Isso não desvirtua a psicanálise. Que é assim, por isso que Freud coloca, a psicanálise, qual é o fim, quando é que vai acontecer a análise? Quando houver transferência e resistência. Qual é o paradigma da psicanálise? A compreensão do inconsciente, a existência de um superego, a questão edipiana. Tudo isso tem que ser visto. Tendo isso, você vai agregar de outras, né? O que eu normalmente oriento? Não sei se é nesse sentido que você também está perguntando, mas por exemplo, eu tenho alguns alunos que chegam e falam assim, Orlando, eu vou aproveitar e vou fazer um curso de cognitivo comportamental. Eu falo assim, não faz não, porque você está construindo ainda seu pensamento como psicanalista. Se você já trouxer uma outra teoria aqui e tenta tirar a psicanálise como formato, você dos dois um. Ou você invalida uma teoria, ou você começa a ser bombardeado desnecessariamente quando você ainda não tem uma estrutura. Então, o que eu peço aqui, assim, até teve um aluno que fala, eu vou fazer o curso de tal coisa. Eu falo assim, você tem muita coisa para ler. Você quer coisa para ler? Eu te mando material à vontade. Tem muita coisa para ler. Porque a psicanálise é muito vasta. Você vai passar uma vida inteira discutindo psicanálise. Então, eu só peço que nesses 2 anos de formação, se tiver agenda vazia para ler, eu posso passar muito material. Tem material que eu nem li, mas que tem teses de mestrado, doutorado, coisa tudo. Você avança nisso. Depois que você fez essa formação, estuda cognitivo comportamental, gestalt terapia, ou técnicas para você agregar para você, que é nesse sentido. A psicanálise, eu preciso usar ela sozinha? Não, eu preciso usar outras técnicas, mas para chegar no mesmo caminho da análise. Se você já pegar essas ferramentas agora, você traz uma confusão que não é muito adequado. É proibido? Não, a questão não é ser proibido. É questão que você, economicamente, você vai gastar sem necessidade de gastar nesse momento, né? Eu tive aluno que falou assim, quando eu vou fazer barra de access, não faz isso agora, não. Espera passar. Não, eu vou fazer agora um curso de... Teve uma que falou, eu vou fazer uma especialização em cognitivo comportamental. Mas o cognitivo comportamental ele é muito imediatista. Você vai ver ele o comportamento funciona muito rápido. Então, você pega um dependente químico com a técnica cognitivo comportamental, funcionamento imediato. Mas você não sabe como é que é a longo prazo. Você não se aprofundou na pessoa. Então, você corre o risco de ser muito raso no seu conhecimento. Então, normalmente, é um pedido que eu faço por conta da minha própria experiência. Mas nada impede de que você fale, não, eu quero aprender outras técnicas agora. Não tem problema. Entendi. Não, obrigada. Eu não quero fazer mais curso, não. Rejeita outras teorias. Eu preciso aprender a psicanálise mesmo. Era só para entender. Ela por si ela é muito completa, né? É muito rica, né? Me lembro, muita coisa. Principalmente quando você terminar essa formação, você ainda vai poder buscar, porque nos últimos módulos é que você vai aprender Klein, Winnicott, Bion, outros teóricos. Você fala assim, nossa, a Melanie Klein, por exemplo, não trabalha no mesmo formato do Freud. Ela vê a questão de... Não vê a sexualidade como Freud vê, ela é a questão das posição esquizoparanoide, posição depressiva. E aí? Mas se você já está consciente, lacaniana, o caminho é eu levar vocês para uma leitura lacaniana de Freud. Mas depois, o próprio Lacan. Lacan é um Lacan até 1970. 1970 ele não invalida o que ele falou, mas ele agrega.
ele faz uma virada de 180 graus. Então, é nesse caminho que a gente vai poder fazer a construção. Tá? Legal. Tá ótimo, obrigada. Orlando, Orlando, Oi, André. Então, agora a palavra que eu tenho é gratidão. Agradecer por essa revisão, esse renovo. Ai, foi tão bom. Me deu um vigor. Foi muito bom para mim. Poder esse recomecinho. Gostei. Que bom que você está aqui também. Tânia, quer falar alguma coisa? Obrigada. William, a gente fica caminhando para o encerramento. Eu falo que cada vez que eu escuto, eu fico mais apaixonada. Eu fico até suspeita para falar, né? E olha como isso é grave. Como eu estou cursando a psicologia, eu não consigo ter olhos para outras opções, eu só quero ficar dentro da psicanálise. Eu não quero nem entender os outros, então isso é grave. Realmente faz toda a diferença. Nossa, eu acho que é o mais completo de todos, não tem discussão. Eu sou suspeito para falar. Será? Também. Sei, hein? Eu falo que a gente cura e é curado, né? A gente cura e é curado, tudo de bom. Isso, exato. A gente é curado curando. Curando, ótimo. Isso mesmo. É bem interessante isso, né? A gente é curado curando. A gente é curado e é curado curando. Né? Isso aí, verdade. Gente, muito obrigado. Gente, um abraço. Eu preciso. Tá aí que eu tenho um compromisso agora às 9, tá bom? Tranquilo, a gente se vê e conversa. Tchau, depois, um abraço. Muito obrigado. Tchau, e espalhe para o pessoal para ver se a gente vai ter ou não um grupo semana que vem. Tchau. Tchau. Gente, tchau. Orlando, até amanhã, então, viu? Até amanhã, Beijo. até amanhã. Até amanhã. Tchau.